Boa tarde a todos. Hoje é dia 55 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje, agora são 14 horas e 46 minutos, dia 26/7/2026. Bom, hoje eu quero abordar um tema que é sobre liderança e influência. Bom, pensa em duas pessoas que já te disseram a mesma coisa, a mesma direção. Porém, uma diz, uma só cobra de você e aquela outra cobra e faz aquilo que está te cobrando. Qual das duas você tem mais respeito? Mais respeito, que você olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa tá certa. Sabe? Qual das duas você tem essa admiração? Bom, se você olhar bem, você vai olhar para a pessoa que cobra algo de você e que faz aquilo que cobra. Porque cobrança gera obediência, exemplo gera influência. As pessoas ao seu redor fazem o que você pede ou o que você faz? Pensa bem, você está trabalhando em... Bom, eu vou chegar lá. Primeiro eu vou apresentar os problemas e depois eu vou chegando na solução. Então, cobrar sem fazer é o caminho mais fácil, mas é o mais fraco e gera obediência de curto prazo, não convicção real, sabe? Então a pessoa, ela fala, tipo, faz isso, você chega na pessoa, ó, faz isso e aquilo, tá? Você faz isso que você pede pra ela? Ou você faz menos do que você pede pra ela? Porque se você faz menos, é apenas obediência, ela vai te obedecer a curto prazo, porém, ela não vai ter esse respeito por você. E você não vai conseguir gerar influência sobre ela. Então, a curto prazo, bom, é uma obediência, mas a médio e longo prazo ela acaba não tendo essa admiração, porque ela vai ver que você pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo, porém você não faz nada do que você pede, você faz bem menos. É tipo, sei lá, você tem a sua empresa e chegou um novato. Cara, você não pode deixar que ele trabalhe mais que você. Senão essa pessoa não vai te respeitar. Como assim? Ela chegou na empresa agora e ela consegue trabalhar mais que você, sabe? Você vê ela tendo uma performance maior que você, maior que a sua, um desempenho melhor que o seu, sendo que você, sabe? Então, você não vai você não vai poder ter esse direito de chegar nela e cobrar algo, sendo que ela tem uma performance melhor que a sua, entende? Então, bom, a pessoa segue porque é regra externa, não porque acredita naquilo de verdade, sabe? Então ela pode te seguir porque ela tem que seguir talvez, mas não porque ela acredita naquilo, porque você não faz aquilo que você pede para ela. Então, quem só cobra comanda por um tempo. Quem dá o exemplo influencia para sempre. Então, um chefe que exige pontualidade, mas sempre chega atrasado, ninguém respeita as regras, só finge que segue elas. Então, uma pessoa que, olha só, você quer cobrar das pessoas que amanhã você quer pontualidade. Olha só, eu quero pontualidade, eu quero entregar os trabalhos dentro do prazo, o projeto, enfim, que é tudo do seu jeito, porém você não faz aquilo e você acha que, nossa, não, mas é que eu sou o dono, eu comando a operação, eu posso fazer isso. Não, você não pode. Se você não chega num ponto, pelo menos que vá embora mais tarde do que as pessoas que chegam num ponto, sabe? Mas, em geral, você tem que ter uma performance maior se você é um líder. Se você quer ser um líder, você tem que chegar mais cedo, tem que ir embora mais tarde, você tem que dar o exemplo, sabe? Tem que ser o exemplo. E aí o exemplo arrasta. Já ouviu essa frase? O exemplo arrasta. E arrasta mesmo. Conforme você vai fazendo as coisas, as pessoas vão olhar pra você com outro olhar e vai falar: "Cara, essa pessoa faz aquilo que ela me pede, então eu tenho que fazer", sabe? Essa pessoa vive alta performance. Eu tenho que viver isso também, sabe? Ela tá performando melhor que eu. Putz, será que é por isso que ela ganha mais que eu? Bom, tem muitas perguntas, mas em geral tem dois tipos de exemplo, tem dois tipos de comando. Aquele comando que você pede, cobra, mas você não faz aquilo que você pede. E aquele comando que você só faz aquilo que tem que fazer. A pessoa sabe o que ela precisa fazer. E ela vê você fazendo aquilo que você tem que fazer.
ela vai acabar sendo influenciada a querer fazer aquilo que ela precisa, aquilo que tem que ser feito, certo? Então, existe até um ditado militar que é líderes comem por último, também título de um livro de Simon Sinek. A ideia é: quem lidera de verdade assume o desconforto primeiro, não delega o desconforto para os outros enquanto se protege. Sabe? Você não pode delegar o desconforto para si e jogar nas costas dos outros, sabe? Dos outros, querendo se proteger. Você tem que assumir o desconforto, assumir a responsabilidade, tomar ação, tomar a frente. Quando você tem esse poder de liderar uma equipe, uma empresa, um negócio, enfim, você tem que ter essa atitude, sabe? De ser um líder, não de ser um cara frouxo, um cara mole que fica delegando, passando pro próximo. Putz, faz isso, faz aquilo, deixa pro fulano, não vou fazer isso, deixa pro ciclano. Não, você vai lá, não precisa falar, eu vou fazer isso. Você só vai fazendo, velho. E as pessoas vão vendo o exemplo que você vai dar, sabe? Você vai gerando um exemplo na galera da alta performance. Caramba, trabalhando muito, sabe? Às vezes você trabalha, 10 horas lá no escritório e o cara olha pra você. Caralho, velho, o cara trabalha 12, 14 horas. Trabalhei menos que esse cara, velho. E esse cara é líder da minha equipe. Eu tenho que seguir o exemplo, sabe? Então o cara vai. O exemplo arrasta, velho. Acaba arrastando, querendo ou não. Certo? Isso conecta direto com o que você mostra para os outros sobre como agir diante do difícil, inclusive diante de incerteza. Ponto principal. É um dos pilares principais aqui no conteúdo. Agir, você ter... Ai, caramba. Tá, voltando aqui ao conteúdo, um pilar principal também, um dos pilares principais é você tomar a decisão mesmo não tendo a certeza, sabe? Então, bom, grande parte da liderança real não acontece com a informação completa, acontece exatamente na falta dela. A maioria trava esperando certeza absoluta de algo antes de decidir, mas essa certeza quase nunca chega a tempo, sabe? Então, você ter que tomar atitude, ter que tomar ação, esperando uma certeza, sabe? De, sei lá, do resultado, de tudo aquilo que você está... de tudo que está em jogo quando você está tomando essa decisão, você ficar esperando a certeza até o último, para depois você decidir se você vai ou não vai fazer isso, se você vai ou não vai investir, sabe? Esperando se realmente é confiável ou não. Bom, quase nunca chega a tempo essa certeza. Então, esperar a certeza total antes de agir é a forma mais educada de nunca decidir nada. E quando você é um líder, você tem que estar o tempo todo tomando decisões. Mesmo que essas decisões talvez te coloquem no caminho das pedras. Mesmo que você esteja andando no caminho das pedras, talvez essa decisão ela te coloca em um lugar talvez não agradável, não um caminho que você, não a direção que você quer ir, sabe? E isso são decisões. A coisa mais inteligente de tudo isso é você saber lidar com essas decisões após tomar a ação, a atitude. Tem um conceito de Jeff Bezos que ele diz são decisões de porta de mão única, que são irreversíveis, exigem mais cautela. Então, é uma ação que você não vai conseguir reajustar, não vai conseguir... aquilo que você decidir vai ser aquilo, não tem volta, sabe? E isso exige mais cautela, você tomar mais cuidado com toda essa periculosidade, talvez. E existe porta de duas mãos reversíveis, que é aquela porta que você consegue decidir rápido e mesmo sendo talvez a decisão errada, você consegue ajustar no caminho, sabe? Um exemplo, meu conteúdo que eu gravo todo dia. Bom, a ideia do conteúdo é do dia 1 ao dia 90, do primeiro dia, do dia 1º até o dia 90. Então, eu posso errar no primeiro dia, eu posso errar no segundo dia, eu posso, sabe? Eu vou ajustando, é uma porta de duas mãos. Então, eu começo e vou ajustando aos poucos. Agora, imagina
eu líder de uma corporação de comunicadores. E aí chega um ponto onde eu tenho que tomar uma decisão e aquela decisão que eu tomar não vai ter volta. Vai ser aquela decisão, sabe? Seja lá vender a empresa. Ai, cara, vou vender a empresa. Bom, talvez eu não. Depois que eu vender a empresa, eu não vou conseguir trabalhar com ela mais, com aquela equipe, com aquela galera nessa área em si, sabe? Fazendo exatamente aquilo que é uma decisão de mão única, uma porta de mão única. Não tem volta. Agora, quando eu gravo conteúdo todo dia, bom, eu consigo ter esse ajuste no meio do caminho, sabe? Decidir. Então, eu posso tomar a decisão muito rápido e depois eu ir dando uns ajustes aqui, ajuste ali, arrumar aqui, ver, putz, aqui é um problema, ali é um problema, vou ajustar. É basicamente isso. Essa é a porta de duas mãos. É uma porta reversível. Você consegue agir e mesmo você errando, você consegue continuar. O que você vai precisar fazer é apenas alguns ajustes, algumas direção. Talvez a direção que você esteja caminhando esteja errada. Você pode, sabe, mudar a rota. Essa é a porta de duas mãos. O erro comum da galera é tratar toda decisão como irreversível. E isso trava o ritmo de agir. Então, você quer que as pessoas confiem em você, mas ainda está cobrando em vez de dar o exemplo. E travando decisões esperando uma certeza que nunca chega. Então, você não constrói influência esperando certeza, constrói agindo primeiro e decidindo mesmo sem garantia, certo? Então, você vai conseguir gerar uma influência quando você começa a tomar essas decisões, sabe? Quando você começa a reparar quais são as decisões que eu estou tomando. Elas são porta de mão única ou porta de duas mãos? Sabe? Eu consigo ajustar depois, ou eu consigo, ou vai ficar assim, tipo, a decisão que eu tomar vai ser tipo, esse estrago, sabe? O que acontecer agora, tipo, eu vou tomar essa decisão e o que acontecer depois eu não consigo reverter, eu não consigo reajustar, eu não consigo. Cara, você vai mandar embora uma pessoa, enfim, você manda embora uma pessoa, você não consegue contratar mais ela. É uma porta de mão única, entende? Então, você não vai construir essa influência esperando uma certeza. Você consegue construir uma influência quando você começa a agir primeiro, quando você começa a decidir, mesmo quando você toma atitude, mesmo quando você não tem a certeza daquilo, mesmo quando você não tem a garantia daquilo que você está tendo, sabe? E esse é um pilar que você tem que ter sendo um líder, é você tomar essa ação. Putz, vou fazer esse negócio e, cara, depois eu vou ajustando, sabe? Eu só começo, eu faço isso, eu começo um projeto, eu começo um projeto, eu dou continuidade, eu vou ajustando aqui, ali, até ficar da forma que eu quero, sabe? E mesmo que o começo não seja agradável, não seja o melhor começo, mas eu fazer isso, bom, a empresa tá mirando isso, eu quero que ela faça isso, então eu vou começar a tomar atitudes para que a gente comece a olhar para essa direção, para esse novo horizonte, e com base no que eu vou fazendo ali, eu vou ajustando aos poucos, aqui, ali, sabe? E isso é ser um líder, é você gerar influência, com uma atitude, com ação, é você fazer aquilo que tem que ser feito, entende? Então, qual decisão você está travando hoje, esperando uma certeza que talvez nunca chegue? Qual é a decisão que você tem que tomar e que você está esperando ter a certeza de que ter que tomar, de que tem que tomar aquela decisão? Essa decisão, ela é porta de mão única ou é porta de mão dupla? De duas mãos? É irreversível ou é reversível? É algo que você consegue ajustar com o tempo. Então, antes de cobrar algo de alguém, pergunte se você mesmo já faz aquilo de forma visível e consistente. Você quer cobrar que alguém, bom, não fique no celular, não fique em conversas paralelas na sua empresa? Bom, você faz isso, ou você, sabe, é aquele cara do fight, cara, desce, trabalho pra caramba, aqui, ali, faz isso, faz aquilo, sabe? Sabe absorver a pressão que tem. Pressão não é um privilégio.
sabe? E você tem que saber lidar com ele, sabe? De você, tipo, receber toda a cobrança daqui, cobrança dali, você saber absorver e saber manter o seu profissionalismo, sabe? Não acabar impondo o seu pessoal nesses momentos, o que é desagradável, o que acaba mostrando que você talvez não seja um bom líder. Então você tem que tomar atitude e manter o seu profissionalismo nesses momentos, certo? Então, diante de uma decisão parada por incerteza, pergunte se ela é porta de mão única ou porta de duas mãos. Se for reversível, decida agora e ajusta depois, sabe? Então, se você está passando por algum momento que você tem que tomar alguma decisão, pergunte se ela é de a porta de mão única ou porta de mão dupla. Porque se ela for reversível, toma a decisão e vai ajustando. Vai ajustando depois aqui, aqui, ali. Só toma a decisão, sabe? Só executa, faz o que tem que ser feito. Bom, influência real nasce de exemplo, não de cobrança. E decisão real nasce de ação, não de certeza absoluta. Então, se você quer ser um líder, se você quer gerar essa influência, então trabalha mais, gere uma performance maior, mostre para as outras pessoas o porquê você é o líder daquele grupo, daquela empresa, daquela região e por que vocês estão crescendo, sabe? Não deixe pessoas, principalmente pessoas novas, vir e fazer um trabalho que você não está fazendo, performar melhor que você, ter um desempenho maior que o seu. Você tem que ser exemplo, então você tem que dar o exemplo para eles. E o exemplo que você dá a eles é você fazendo aquilo, não você chegar na pessoa e, olha só, eu quero que você faça isso, 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 sabe? Querer dar uma ordem, fazer, tipo, aquilo vai gerar obediência a curto prazo, mas a médio e longo prazo aquela pessoa não vai, ela vai acabar não tendo respeito pela sua pessoa, sabe? Porque ela vai ver que, putz, esse cara me dá uma ordem, tipo, ele me dá uma direção, porém ele não está fazendo isso que ele pede, sabe? Ele faz totalmente o oposto. Que tipo de pessoa, que tipo de exemplo ele quer ser? Que ele tá me cobrando isso, sendo que ele faz o oposto? Por que ele fala para mim trabalhar mais, sendo que ele tá trabalhando muito menos do que eu já trabalho agora? Entende? Então, é basicamente isso. Se você quiser ser um líder, se você quiser gerar influência, você tem que tomar decisões no meio de várias incertezas. E com o tempo você ir ajustando. Claro, a porta de mão única, você ter cautela na hora de tomar essa decisão. Mas tem coisas que são do dia a dia. E essas coisas você consegue ajustar depois. Então, você só toma a decisão. Bom, em quesito da liderança em si, você tomar decisões, você ter a capacidade de performar melhor que o outro. Você não pode deixar, sabe? Se você é uma pessoa, sei lá, você é o líder do grupo e tem alguém que não é líder do grupo e está trabalhando, tipo, sei lá, umas horas a mais que você, cara, você tem que chegar mais cedo e ir embora mais tarde. Não pode deixar uma pessoa que não é líder do grupo, você como líder, trabalhar menos do que os demais. Você é líder e é por isso que CEO é uma profissão muito, muito desgastante, porque ele tem que performar mais do que todo mundo, ele tem que, sabe, essa é a direção que vamos ir. Então, é para ela que estamos indo. Ele tem que levar a empresa do ponto A até o ponto B. Esse é o verdadeiro CEO, sabe? Não o CEO que, olha, ele sai cobrando os setores aqui, o setor comercial aqui, ali. Não, mas uma pessoa que faz, que tá lá, sabe, no playground, descendo. Porra, tá trabalhando pra caralho, velho. É basicamente isso. Se você quiser ser líder, tem que trabalhar mais do que o seu time. Se você é líder, tem que performar mais e melhor do que o seu grupo. Você tem que ser exemplo nas atitudes, não nas palavras, não de falar assim, assado, querer dar ordem, querer falar o que eles devem fazer, mas é você fazer aquilo que eles devem fazer, sabe? E isso mostra para eles que você tá marcando esse território, que você tá, sabe, impondo o respeito, que a pessoa olha para você e fala, cara, ele é o líder porque ele trabalha mais que todo mundo, velho. Isso é um exemplo. Agora você olhar para uma pessoa que, ô fulano, faz isso, faz aquilo, faz isso. Ah, fulano não trabalha. Cara, nem você tá trabalhando, porra. O que você tá cobrando os outros, entende? Então, se você quiser ser um líder, se você quiser gerar essa influência, tem que saber
administrar isso, tem que performar mais, tem que performar melhor, tem que dar o exemplo, sabe? Tem que ser o exemplo. E bom, uma coisa que você tem que saber é passar o seu conhecimento para outras pessoas, para que você não dependa, para que todo o negócio não dependa de você ou de uma pessoa, sabe? Bom, mas isso eu vou deixar para outro conteúdo sobre um pouco mais sobre esse, mais aprofundado esse quesito de liderança. Talvez eu faça amanhã no dia 56, certo? Então é isso aí. Influência real nasce de exemplo, não de cobrança. E decisão real nasce de ação, não de certeza. Então, você está esperando ter todas as respostas para agir ou está disposto a liderar mesmo sem ter a resposta? Bom, eu me chamo Vinícius Santos, esse é meu canal no YouTube, meu canal de oratória. Aqui eu publico todo dia um conteúdo, ao menos por 90 dias. Hoje é dia 55. E agora são 15 horas e 10 minutos no horário de Brasília, em pleno domingo, dia 26/7 de 2026. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse conteúdo tenham compreendido, que tenham absorvido algo de positivo. E é isso aí. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até amanhã. Até segunda-feira, pessoal. Te vejo no dia 56. Opa!